Muito bem, meu caro assinante Fotos TV, esse é o assunto principal. Estamos no ar com o último programa desse ano. E sendo o último programa, eu quero fazer um apanhado geral do que nós tivemos em termos de lançamento nos últimos 6 meses. Nos últimos 6 meses, porque lá em junho, julho, eu fiz um vídeo justamente falando para vocês sobre o primeiro semestre de 2017, o que tinha acontecido em termos de lançamento. Então até está aqui o vídeo, está ali na plataforma da Fotos TV, está aqui no YouTube, é esse vídeo aqui, assunto principal, lançamentos de 2017. Então, nesse vídeo aqui, eu mostrei para vocês o que estava acontecendo até esse momento. E eu quero mostrar aqui, essa partezinha específica aqui do vídeo, que existiu esse lançamento, esse sendo o último lançamento antes de eu gravar o programa, que é essa câmera aqui da Nikon, a Coolpix W330. Então hoje eu vou falar sobre os lançamentos de 2017 a partir dessa câmera aqui da Nikon, dessa compacta à prova d'água. Muito bem. Como de costume, estamos lá no nosso site DP Review, né? E ele tem aqui, então, se você entrar em câmeras, Camera Hub, e mostrar todas as câmeras. Vai ter todos os lançamentos que tiveram esse ano dos fabricantes aqui que constam no catálogo do DP Review, que são praticamente todos. Tá? Então, primeiro eu quero achar ali, tá aqui a Coolpix, aquela W300. Então, lá na metade do ano eu falei para vocês até esse lançamento. Se você quiser saber mais sobre as câmeras aqui, que estão para baixo, então, desse ponto, é só assistir aquele vídeo, certo? O que eu vou falar hoje é acima desse ponto e tentar fazer um apanhado geral, sem ser muito redundante, um apanhado geral sobre 2017. Muito bem. A primeira coisa que eu quero dizer, e que eu vou ressaltar o que eu já disse naquele primeiro vídeo, é que 2017 está um ano muito morno, muito pouco lançamento. 2016 foi ano de fotoquina. A maior parte dos lançamentos costuma acontecer na fotoquina e tal. Mas nós tínhamos mais ou menos entre 50 e 60 lançamentos de câmera por ano, até 2016. E esse ano de 2017 nós temos pouquíssimos lançamentos e eu acho muito pouco provável que tenha ainda algum lançamento esse ano. Eu até fui pego de surpresa pelo último lançamento da Panasonic, não estava esperando que fosse ainda esse ano, esperava que fosse lá em janeiro, na feira na CES, que vai acontecer em janeiro ou fevereiro, no início do ano. Mas a Panasonic se adiantou e anunciou já a câmera, que é essa aqui, Panasonic Lumix G9. Tá? Então, achei que não ia vir esse lançamento para esse ano, mas veio. Mesmo assim, vamos contar quantos lançamentos nós temos aqui. Cada linha dessas aqui do DP Review tem 4 câmeras, certo? Cada linha dessas daqui. Então, vamos contar quantas linhas tem aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 linhas. 8 vezes 4, pode rir, tá? Pode rir de mim. Viu? Viu, meu amigo? Pode dar risada, eu vou usar a calculadora para fazer 8 vezes 4, tá? Eu não quero cometer a gafe de errar nessa conta. 8 vezes 4. 32, óbvio, 32. Todo mundo sabe que é 32, menos eu. Tá. 32 lançamentos em 2017, contra 50, 60 lançamentos de outros anos. Ou seja, 50% dos lançamentos da maioria dos anos até, então, 2017. Que raio está acontecendo no mundo da fotografia para ter tão pouco lançamento? O raio é smartphone.
que serve para você fazer contas quando você não sabe fazer conta de cabeça, serve para você assistir o assunto principal tanto pela plataforma Fotos TV quanto pelo YouTube ou para onde você quiser navegar e conseguir informação, serve para você fazer fotos. E aí não se vende mais câmera como antigamente, porque as pessoas compram um desse daqui, ó, e não querem mais aquele trambolho enorme, aquela câmera enorme. Tá, eu sei, você aí, meu amigo, é às vezes profissional, é um entusiasta da fotografia, adora ter uma câmera dedicada à fotografia, mas você é uma fração das pessoas desse mundo. Nós estamos aí com o planeta Terra povoado por 7 bilhões e alguma coisa de pessoas. Nem todas elas gostam de fotografar, mas quase 100% delas gostam de ter fotografias. E a melhor maneira de você ter fotografias é usando um smartphone e não comprando uma câmera enorme. Você que gosta de fotografar, a melhor maneira, eventualmente, é usando uma câmera dedicada. Mesmo assim, é muito divertido usar um smartphone, porque ele está sempre contigo e os smartphones estão cada vez mais espertos e cada vez melhores em termos de imagem. Portanto, o smartphone está matando, ou pelo menos sufocando, o mercado da fotografia de câmeras dedicadas. E é por isso que nós temos 50% menos de lançamentos esse ano, e eu não sei ano que vem se a gente não vai cortar de novo 50%, porque essa é uma tendência meio que irreparável, não tem muito o que fazer a respeito disso. Eu acho muito pouco provável que o smartphone consiga sobrepor a câmera fotográfica, mas ele está em ascensão e o mercado fotográfico está em declínio, então, enquanto isso não equilibrar, vai continuar tendo cada vez menos lançamentos de câmeras e cada vez mais lançamentos de smartphones. Bom, vamos nos concentrar nas câmeras aqui, tá? Vou falar rapidamente sobre as câmeras, então, que foram até aquele vídeo, tá? Sem ser muito redundante. Como eu disse, assiste lá o vídeo se você tiver interesse sobre essas outras câmeras e lá você vai ter muito mais informação. Mas temos aqui, ó, como o primeiro lançamento de 2017, digno assim de nota, porque temos aqui algumas compactas que não valem a pena aqui para o nosso assunto. GH5 está marcada aqui como um lançamento de 2017, mas ela foi apresentada na Fotoquina de 2016, então não conta, certo? Mas essa daqui é a melhor câmera para filmagem ainda, tá? E ela é de 2016, o lançamento dela. Ela está aqui como 2017, mas é de 2016. Essa outra aqui, ó, é uma câmera compacta, uma mirrorless bem compacta da Panasonic, com um sensor de 16 megapixels, aquele sensor antiguinho. É uma mirrorless ótima para quem gosta de câmera compacta para viagem, para fazer selfie, coisa assim. Esse aqui, tá, ok. Ele também foi anunciado ano passado, mas ok. Agora temos aqui, ó, esse sim, lançamento agora, né, Leica M10. Passou a ser vendida esse ano. É uma câmera de $8.000, tá? Não sei se é a nossa realidade aqui, pelo menos não é a minha realidade. Mas a Leica M10 vem com um sensor de 24 megapixels recalchutado da Leica anterior, da outra M, que é 42, Type 42, uma coisa assim. Mas é o mesmo sensor, um pouquinho recalchutado. Aí temos aqui, ó, XT20, 24 megapixels da Fuji, e a X100F, 24 megapixels da Fuji. É o mesmo sensor de 24 megapixels lançado também no ano passado, que está aqui na XA3, que está aqui na XT2 e assim por diante. Vamos voltar aqui para cima. Essa Pentax aqui, ó, Pentax KP, 24 megapixels, é o mesmo sensor APS-C que está na Fuji, com a diferença apenas do filtro de cor, que é da Pentax Bayer, da Fuji X-Trans. Aí temos alguns lançamentos aqui da Canon, todos eles com o mesmo sensor de 24 megapixels, uma
Canon intermediária para básica, T7i, uma Canon mirrorless intermediária para básica, M6, e uma Canon intermediária para básica 77D, que tem um pouquinho mais de controle do que a T7i, tá? Praticamente o mesmo preço, inclusive já recomendei várias vezes, você que está afim de uma T7i, se tiver acesso a uma 77D, muito mais interessante. Depois uma compacta, não vem ao caso, a Nikon D7500, que tem o mesmo sensor da D500. Aí esse daqui sim, um lançamento bem importante, a Sony Alpha 9, uma câmera ultra rápida com 24 megapixels e um sensor inédito. 3 compactas aqui, que também não vem muito ao caso, mas repare que as 3 são à prova d'água, certo? É o que sobrou para as câmeras compactas depois do smartphone, sobrou para elas só serem à prova d'água ou terem um sensor grande, porque o nicho das câmeras compactas comuns já era. E isso daqui, então, é o que aconteceu até a metade de 2017, certo? A única coisa realmente empolgante que aconteceu até a metade de 2017 foi o lançamento daquela Sony A9, considerando que a GH5 foi lançamento do ano passado da Photokina, e a Leica M10 também tinha sido anunciada antes, mas passou a ser vendida só esse ano. Ou seja, praticamente só câmera mais básica foi lançada, câmera que é mais do mesmo, sempre com o mesmo sensor da anterior, nenhuma inovação muito grande. A Canon continua lá com os 1080p, ela não colocou o 4K nem nas câmeras intermediárias, que dirá nas câmeras básicas. Sony, Fuji, todas elas com o mesmo sensor, mas um pouquinho melhorado. E é isso. E a Olympus não tinha aparecido esse ano na primeira metade do ano, e a Panasonic lá com um lançamento só mais básico. Ou seja, muito mais do mesmo, certo? Não temos lançamentos revolucionários até a metade desse ano. Estavam guardando na manga para lançar na segunda metade do ano? Não. E é aqui que nós vamos então entrar na segunda metade do ano. Canon SL2 é a DSLR mais básica que você pode ter e a mais barata, com o valor de lançamento aqui, ó, de $500, tá? 24 megapixels, exatamente os mesmos 24 megapixels das outras Canons DSLR. O sensor APS de 1.6 de fator de corte e um corpo extremamente compacto na medida do possível para uma DSLR e com controles muito simplificados para ser usada basicamente em modos automáticos. Simultâneo a esse lançamento da SL2, que eu já comentei em um outro vídeo, se você tem interesse nela, tem uma análise do review dela ali nos vídeos do assunto principal, simultâneo foi lançado a Canon 6D Mark II, que eu também já fiz uma análise aqui para vocês, demonstrando que a Canon tá andando para trás. A Canon, a 6D Mark II, seria uma ótima câmera se ela tivesse vindo no momento da 6D Mark I. Agora, ela, para uma câmera de $2.000, mesmo sendo a full frame de entrada, ela é muito, muito ruim. Ela melhorou um pouquinho em termos de autofoco, mas o dynamic range dela é péssimo. E a câmera de entrada, essa 6D, essa linha 6D, é muito usada justamente por pessoas que fazem casamento, que fazem eventos, que fazem books, fotografias desse tipo que eventualmente requer uma edição um pouco mais trabalhada. E é lá que o dynamic range é mais necessário, e é lá que a Canon peca em praticamente todas as câmeras. A única câmera que a Canon tem que não é horrível em termos de dynamic range é a 5D Mark IV, mas ela mesmo assim é ruim, é inferior em relação às concorrentes. Ela só não é horrível, tá? E essa 6D Mark II é horrível. Ela chega a ser pior do que a 6D Mark I em termos de dynamic range.
tá? Então, um lançamento bem ruim, na verdade. Aí temos aqui, ó, Leica TL2. É uma mirrorless da Leica de alto padrão. Ela é toda estilizada, ela é feita num corpo de alumínio, num bloco sólido de alumínio. É uma câmera bem bonita. Mas é uma câmera de nicho. É a câmera assim que você compra para impressionar as pessoas, ou se você tiver muito dinheiro e você quer ostentar tendo um negócio caro, você compra uma dessas daqui. Depois aqui, ó, Nikon D850, tá? Esse daqui é um lançamento empolgante desse ano, um dos poucos, tá? A Sony Alpha 9 foi o primeiro lançamento desse ano, assim que dá para botar fé. E essa câmera foi a segunda, que também muito interessante. A Nikon, todos vocês sabem que ela está passando por um aperto em termos de ganho, em termos de valor. Ela teve muito prejuízo nos últimos tempos, ela reduziu bastante as linhas de câmeras, se concentrando nas câmeras high-end dela. Ela, inclusive, deixou de vender aqui no Brasil, na sua loja online, então não existe mais um representante direto da Nikon, você só consegue comprar Nikon por lojistas extras, Grey Market, e lojas que compram da Nikon, mas a Nikon não vende mais no Brasil. Não faz a menor diferença, na verdade, porque ninguém comprava na loja da Nikon porque era muito caro, certo? Mas o fato é que isso é mais uma demonstração de como ela está se retraindo. Ela percebeu que ela estava tendo prejuízo e aí ela começou a se retrair. Agora fez um lançamento muito bom, né? Essa Nikon D850 é realmente uma câmera muito boa, já falei sobre ela também, 46 megapixels, então praticamente o limite de resolução que você pode ter numa câmera full frame, mantendo um padrão bom de qualidade, uma velocidade boa de autofoco, ela é uma câmera bem completa, eu diria que é a melhor DSLR que você pode comprar atualmente, só que $3.300 o preço de lançamento, né? O que é bastante alto. Depois temos aqui, ó, uma Canon mirrorless, mais do mesmo de novo, o mesmo sensor de 24 megapixels, praticamente a mesma câmera lá, a SL2, em termos de valor também, ó, tá? Então uma mirrorless bem básica. Depois temos um outro lançamento aqui, ó, que todo mundo estava esperando que fosse bem legal, da Olympus, a EM10 Mark III, mas a Olympus veio aqui, ó, e colocou o sensor recalchutado de 16 megapixels, que está aí rodando no micro 4/3, já, sei lá, uns 5 anos que esse sensor está girando aí nas câmeras. Ela devia ter colocado o de 20 megapixels. O próprio de 20 megapixels já não é novidade para ninguém. Ô, tio Olympus, por que você fica economizando sensor? Pega e bota logo de 20 megapixels e vamos trabalhar num sensor melhor do que esse de 20 megapixels para os próximos. Agora, esse de 16 já deu o que tinha que dar, tá? Não vale a pena mais investir. Então, era para ser uma câmera muito legal, tá? Ainda é interessante, é uma mirrorless de $500, que então ali comparada, por exemplo, com as da Canon de $500, ela é muito superior. Agora podia ser muito melhor, né? Tem essa outra câmera aqui, ó, Ricoh Theta 5. É uma câmera de 360 graus, tá? Eu nem sei por que o DP Review colocou ela aqui, porque ela não é uma câmera comum, ela entra mais lá na categoria das Action Cam, como a GoPro e coisa assim, que o DP Review não faz análise desse tipo de câmera. Mas está aqui, tá? Mas é uma câmera para fazer fotografia 360 graus. Fuji X-E3. Tá lá, ó, os 24 megapixels, sensor APS, X-Trans, de todas as outras câmeras. Aí outro lançamento aqui, ó, da Sony, uma câmera ultra zoom high-end, de 20 megapixels, um sensor bacana,
24-600mm, uma ótima câmera para viagem, só que ela custa o preço de uma full frame, meus amigos, $1.700 o preço de lançamento. Com menos de $1.700, você compra uma Nikon D610, por exemplo, que é uma full frame. Tá, uma full frame, é enorme, DSLR, não é uma câmera de viagem, mas, pô, o tio Sony tá forçando a barra com o preço das câmeras dele. Tá muito alto o preço dessa câmera. $1.700 por uma Ultra Zoom, por melhor que ela seja, não vale, tá? Aí aqui, ó, outra compacta. E essa daqui, a Canon está fora da casinha completamente. Tem até um bêbado lá dirigindo ela. Sei lá o que está acontecendo lá com a Canon. Uma compacta com o sensor APS, que é praticamente a mirrorless que ela já tinha, só que com uma lente fixada ao corpo. Não faz o menor sentido. Ela é exatamente do mesmo tamanho da mirrorless. Ela é exatamente uma mirrorless, só que sem poder trocar de lente. Não faz absolutamente o menor sentido, principalmente se você considera aqui o valor de $1.300, tá? Por uma câmera compacta que é igualzinha à mirrorless, a versão mirrorless dela, que custa muito menos. Essa câmera é completamente fora da realidade. Depois temos um outro lançamento aqui, ó, que até poderia ser empolgante, mas não é muito não. Sony Alpha 7R3. Ela vem com o mesmo sensor de 42 megapixels da Alpha 7R2. Ele foi um pouquinho recalchutado, foi melhorado uma coisinha ou outra, mas é o mesmo sensor de 42 megapixels. Ou seja, é praticamente como se fosse a Alpha 7R2A. Não é um modelo novo, é o mesmo modelo, um pouco melhorado. Aí aqui, ó, Panasonic Lumix G9. Tá lá o sensor de 20 megapixels da GH5, por exemplo. Configurações e especificações muito semelhantes, um corpo muito bem construído, mas é o mesmo sensor de 20 megapixels. E eu achei caro, $1.700 para uma câmera micro 4/3. Tá, ela tem um corpo selado, ela é super rápida, ela não é tão dedicada à filmagem quanto a GH5, mas ela é bem interessante em termos de robustez e velocidade, mas $1.700 para esse tamanho de sensor eu acho muito caro. Ela tinha que custar uns $1.000, aí sim valeria a pena. E o último lançamento foi agora, ó, há 6 dias atrás, Leica CL. Tá? A Leica, lá na década de 90, ela tinha a Leica M. Eu até não sei se não foi na década de 80 já que ela lançou, mas, bom, na época do filme. Ela tinha a série M e depois ela tinha uma Leica CL, que era uma Leica de pobre. Ela tinha o mount M, então encaixava a lente M, mas ela não era a Leica M. Ela tinha o viewfinder um pouquinho pior, ela tinha o corpo um pouquinho mais compacto, umas diferencinhas básicas assim em relação à linha principal da Leica. E na época digital, ela não teve nenhuma câmera paralela à Leica M de baixo custo. Agora tem. Então ela lançou a Leica CL. Só que essa Leica CL não vem com o mount M, ela vem com o mount TL ou SL que está presente, por exemplo, nessa câmera TL2. Tá? Então ela é praticamente a câmera TL2 de $2.000, só que com mais controles, porque a TL2 ela tem os controles praticamente todos touch. E essa daqui é uma câmera muito semelhante, eu vou abrir ela aqui do lado, é uma câmera muito semelhante a Olympus Pen F. Tá? Ela é muito semelhante ao Olympus Pen F, inclusive no design. Perceba que ela tem aqui, ó, o viewfinder um pouquinho deslocado para cima do corpo, e os comandos de AL dedicados aqui, ó. Deixa eu abrir a Pen F aqui para vocês verem.
Deu uma travadinha aqui, já estou atualizando. Tá? Vou voltar para cá enquanto está carregando. Então ela é muito semelhante à PenF, que é uma micro 4/3, mas essa aqui é uma APS-C de 24 megapixels. E os valores dela, eu acho que nem saiu o valor ainda. Tá? Deixa eu ver se tem aqui algum lugar. Porque, como eu disse para vocês, faz 6 dias que ela foi lançada. Ainda não tem os valores, mas espera-se que ela custe mais ou menos uns 2.000 a 3.000 dólares. Coisa de Leica, né? A Leica, ela vive num mundo à parte. Deixa eu achar aqui a PenF para vocês verem, que é muito parecida. Normalmente a Leica inspira o design de outras câmeras, mas dessa vez, uma Olympus inspirou o design da Leica. Deixa eu ver, eu estou aqui no ano de 2015 e foi esse ano aqui que foi o lançamento dessa Olympus. Perceba como 2015 tinha muito lançamento, olha só. Eu estou aqui navegando por ela e 2016 também, ó, vários lançamentos aqui, coisa que não aconteceu nesse ano. Eu acho que é de 2014. Vamos ver aqui em 2014. 2014, aliás, foi um ano muito rico para fotografia. Teve muito lançamento interessante. Será que eu não vou achar? Vou fazer o seguinte, ó. Vou ir direto nas câmeras da Olympus. Tá? Você que está navegando aí também pelo DP Review, se você vier em câmeras aqui, ó, você pode ir direto no fabricante específico. Tá? Então vamos achar aqui a PenF. Aqui, ó, foi de 2016 mesmo. Tá? Quero mostrar a aparência dela. Porque isso é uma coisa inusitada. Essa câmera aqui não é muito para os nossos bicos aqui do brasileiro, mas é muito inusitado que a Leica tenha copiado a aparência de uma Olympus. Olha só como é parecida. Olha só. 2 comandos de AL em cima e o viewfinder um pouquinho deslocado. Ó. Aqui a visão de trás. Ó. Muito semelhante as duas. Certo? Muito bem. E é isso, basicamente, que nós tivemos de lançamento. Como eu disse para vocês, 2017 ainda não acabou, mas eu acho muito pouco provável que tenhamos um lançamento ainda esse ano. E isso acontece, esses poucos lançamentos acontecem por esse problema aí para o mercado fotográfico dedicado dos smartphones, mas acontece também porque, como vocês viram, as câmeras estão vindo muito recalchutadas, mesmo sensor, mesmo estilo, mesmas funções, com um pouquinho mais de perfumaria. Por exemplo, a Sony Alpha 7R faz aquele pixel shift e faz fotografias em alta resolução. Ok, mas isso não é usado por praticamente ninguém, porque você não pode fotografar nada que esteja se mexendo, senão a imagem fica toda zoada, porque isso é uma combinação de várias fotografias. Não é algo para se vangloriar, não é algo assim, nossa, realmente eu vou comprar uma Sony Alpha 7R III porque ela faz o pixel shift. Só se você faz fotografia de produto, senão não vale a pena, certo? Então, os melhores lançamentos de 2017, na minha opinião. Nikon D850, disparada melhor DSLR, não só de 2017, mas da atualidade. Infelizmente, uma câmera que custa 3.300 dólares. Segundo melhor lançamento de 2017, Sony Alpha 9. Segundo melhor não, né? Paralelo, porque isso daí seria o melhor lançamento em termos de mirrorless. Sony Alpha 9, que infelizmente custa 4.500 dólares. Agora, para nossa realidade, o que é que nós temos que a gente pode tirar proveito de 2017? Gostei razoavelmente do lançamento da Canon 77D.
Recomendo altamente para você que gosta de DSLR ainda e quer economizar, quer comprar uma câmera barata. Tá? A melhor câmera custo-benefício DSLR de 2017, na minha opinião, é essa 77D, porque ela é superior à T7i, mas ela vem com o mesmo preço praticamente. Então, é uma câmera que vale muito a pena. Em termos de câmera mirrorless, considerando que a GH5 está lá em 2016, você tem um lançamento interessante da XT20 da Fuji, que é uma câmera básica, também o mesmo valor da 77D, por exemplo, ó, $800, tá? O valor dela. Uma mirrorless com sensor APS-C bem interessante, inferior a TX2, mas com um preço muito mais competitivo. Temos também aqui a Nikon como um lançamento interessante. Apesar dela ter usado um sensor que já estava em outras câmeras também, o valor da D7500, para você que não tem câmera nenhuma, pode ser legal, porque ela está em torno de $1.300 e é uma câmera bem robusta, com boa velocidade e vai servir bem para fotografias mais de velocidade. Tá? Agora, você que tem uma D7200, não sei se vale a pena a troca. E aí, meus amigos, é mais ou menos isso que nós temos, porque essa G9 seria uma ótima câmera se ela não fosse tão cara, mas $1.800 é muito caro. E essa Olympus aqui, até por $500, até vai, tá? Mas ela é difícil de você comprar aqui no Brasil e esse sensor de 16 megapixels é muito defasado. Então, carta fora do baralho, certo? Isso é o que tivemos então em 2017. Um ano bem chato. E talvez 2018 seja tão chato quanto. O que nós temos para 2018? O que eu espero do ano que vem? Bom, tem alguns rumores já. Ó. Photo Rumors. O Photo Rumors está dizendo que é possível que a Panasonic lance a GH5S, ou seja, uma versão da GH5 para filmar e fotografar com baixa condição luminosa, assim como é a Sony Alpha 7S, a linha Alpha 7S, que está na 2, e tem 12 megapixels. A Panasonic GH5, ela tem 20 megapixels num sensor micro 4/3. A Sony Alpha 7R, que é a rainha em termos de capacidades low light, em termos de capacidades em baixa condição luminosa, tem 12 megapixels em um sensor full frame. Tá? Então, quer dizer o seguinte, meu caro, né? Você não tem condições de colocar uma... Essa câmera não está funcionando? Não está? Opa! Então vem para cá. Tio Panasonic, você não vai conseguir colocar uma câmera com 20 megapixels no teu micro 4/3 e fazer ela bater a Sony Alpha 7S. Não tem jeito. E o povo lá dos rumores e coisas assim, já sabe disso. Né? Eles estão especulando que pode vir 12 ou 16. Tá, 16 não vai ser aquele mesmo 16 lá que a Olympus já usou e a Panasonic já usou um monte. É outro 16, é um outro sensor, certo? Mas, então, 12 ou 16. 12 é o suficiente para você fazer 4K. 16 é o suficiente para você fazer 4K também. Você precisaria de 18 para fazer 6K ou 24 para fazer 8K. Então, eu acho que ela vai acabar ficando no 12 mesmo, porque 16 não faz nada demais, certo? 12 megapixels num sensor micro 4/3, que tem fator de corte de 2 vezes. Não vai funcionar tão bem quanto a Sony Alpha 7S. Por isso, ela está investindo numa tecnologia aqui, ó,
Eu não vou me gastar tanto tentando explicar esse diagrama aqui esquemático, mas é o seguinte, ó. Desse lado você tem um sensor convencional. Você tem a micro lente em cima do filtro de cor e você tem aqui embaixo o sensor, a unidade básica do sensor. Segundo essa informação aqui, ó, você tem uma transmissão de 30% a 50% da luz nesse tipo de filtro. Por quê? Porque ele filtra um pouco da cor da luz que você vai fotografar depois, certo? Agora, a Panasonic desenvolveu um sistema que não usa um filtro de cor, ela usa difração para separar os comprimentos de onda diferentes, em vez de usar um filtro colorido. E na difração, ela promete entregar 100% de luminosidade cromática pro sensor aqui embaixo. Ou seja, deve melhorar, segundo ela aqui, o dobro da sensibilidade, certo? Então você teria o dobro da sensibilidade nesse tipo de sensor do que você tem num sensor convencional. O dobro. O dobro, meus amigos, significa só um ponto de luz. Tá? Não se engane com essas palavras que eles ficam enchendo a boca para dizer vai vir essa câmera eventualmente da Panasonic ano que vem e eles vão dizer assim, essa câmera tem o dobro de sensibilidade que as concorrentes. O dobro significa um ponto de luz a mais. Simplesmente isso. Ou seja, se você tinha ISO, por exemplo, 6.400, agora você vai ter ISO 12.800. Nada demais, certo? Só que o dobro de sensibilidade na metade do tamanho do sensor, né, vai fazer com que essa Panasonic, então, mesmo com o micro 4/3, eventualmente consiga se equiparar à Sony Alpha 7 S2, que é uma full frame com 12 megapixels. Entendeu a jogada? Ela não consegue aumentar o seu fator de preenchimento, certo? Porque ela tem um sensor pequeno, micro 4/3, ele tem o fator de corte de 2 vezes. Então, como que ela vai conseguir se equiparar, não ultrapassar, se equiparar à Sony, se ela não consegue aumentar o tamanho do sensor? Ela precisa, então, dessa tecnologia que dobra a quantidade de sensibilidade e aí uma coisa equilibra a outra e temos lá as coisas funcionando na teoria, certo? Por falar em teoria, se você fica meio perdido nesses nomes, fator de preenchimento, difração, transmissão do filtro Bayer, tríade da câmera fotográfica. Meu livrinho que conta tudo sobre esse tipo de coisa, vai te ensinar como é que um sensor funciona e o que na prática acontece em relação a isso. Ou seja, ele conta como que a câmera funciona e como que a fotografia funciona, portanto, a partir do entendimento do funcionamento da câmera. Se você quiser saber o que é difração, o que é fator de preenchimento, como funciona um sensor, está tudo aqui, certo? Lá na loja Fotos você tem ele, inclusive, num valorzinho bem razoável, com desconto. Outro rumor para o ano que vem. Talvez venha a 7D Mark III, tá? Em março, talvez, certo? O rumor aqui, ó, Canon Rumors, temos aqui a 7D Mark III, então, vindo, que é a câmera APS-C, a high-end APS-C da Canon, tá? Veja, inclusive, ó, que a aparência dela é muito semelhante à aparência do que você teria da Mark II, o que é esperado. Aqui tem a foto da Mark II, você provavelmente vai ter uma câmera igualzinha à Mark II, só que com um 3 aqui, e um sensor, espera-se que seja um sensor que consiga fazer o 4K. Certo? Então, a princípio, parece que a Canon vai entrar nas suas câmeras mais intermediárias no mundo 4K com esse lançamento da 7D Mark III, que já estava na hora mesmo de ser ultrapassada. Então, você aí que está esperando para comprar uma câmera para filmagem e é fã da Canon
ou gosta do sistema DSLR da Canon, ou quer substituir a sua Canon por uma Canon mais avançada, porque já tem um set de lentes, seja qual for a sua razão para você querer uma Canon, espera até março do ano que vem, porque de repente vai vir então a 7D Mark III e tem potencial para ser um lançamento, então, um lançamento mais parrudo, um lançamento mais interessante. Tanto é que a 7D Mark II, essa linha 7D em si, é uma linha que normalmente costuma vir com novidades. A Canon guarda novidades para lançar nessa linha, que é a sua high-end em termos de APS-C, certo? E aí, por fim, aqui, ó, temos um rumor não confirmado, tá? Um rumor de baixa expectativa, de que talvez venha a D5S, a Nikon, então a high-end da Nikon, a top de linha da Nikon S, de sensibilidade e velocidade, ou seja, com um sensor de menos megapixels do que a D5, tá? Para ela trabalhar com uma baixa luminosidade. Eu acho muito pouco provável, certo? Eu acho muito pouco provável que isso realmente aconteça, porque a Nikon ela está com esse problema financeiro e eu não acho que ela vai ficar lançando versão de câmera. Já tem a D5, a D5 já vendeu o que tinha para vender lá nas Olimpíadas, ela não vai vender muito mais do que já vendeu. Eu não acho que seja uma estratégia interessante para a Nikon lançar uma D5S, e eu acho que, como ela está em processo de retração, eu acho que ela não vai fazer esse lançamento. Mas o caso é que tem um rumor de que talvez, em janeiro, tá? Talvez em janeiro ela lance. Por quê que também botam fé nesse rumor? Porque vai ter a CES, que é a feira de eletrônicos. E a Nikon costuma lançar câmeras high-end nessa CES. E vai acontecer agora em janeiro e especula-se então que talvez o único lançamento plausível seria a D5S. Como eu disse para vocês, acho muito pouco provável que isso aconteça. O segmento high-end da Nikon está bem servido com essa D5, com a D850 e com a D500. Eu não acho que ela vai fazer lançamento agora no início do ano. Possivelmente, com sorte, ela lance uma mirrorless high-end, mas mais da metade do ano que vem para frente. Não tem rumores muito sólidos a respeito disso. Então, a princípio, 2018 vai ser um ano tão morno quanto 2017. Não vale a pena você ficar esperando muita coisa de 2018, com exceção desse lançamento da 7D Mark III da Canon, que talvez seja interessante por abrir as portas do 4K para o usuário comum da Canon, porque por enquanto só estava nas câmeras top de linha dela. Certo? É isso. Um aninho um pouco decepcionante em termos de lançamento, mas também significa que se você já tem uma câmera boa, você continua tendo uma câmera boa. Você não precisa ficar sonhando com trocas de câmera, porque não existe nada muito recomendável para você fazer trocas. E se você vai comprar uma câmera zero, praticamente dá na mesma qualquer câmera que você pegar, então vai lá e se concentra no sistema. Quais são as lentes que vão te atender, acessórios, como é que o corpo está se comportando, porque todas as câmeras estão num padrão bem razoável de qualidade. Algumas muito caras, outras com um custo-benefício melhor, mas a gente está vivendo um momento de marasmo, um momento onde você tem praticamente todas as câmeras trabalhando ali equilibradamente dentro das suas categorias. Muito bem, meus amigos, estamos de volta com o segundo bloco do assunto principal e dessa vez eu vou trazer um bloco especial para vocês. Normalmente eu trago os assuntos de cultura geral nesse momento do programa e dessa vez eu acompanhei o trabalho de uma fotógrafa chamada Sabrina Nas, que ela fotografa pets.
é um mercado, um nicho em ascensão no mundo todo e aqui no Brasil ainda muito pouco explorado. Essa fotógrafa, então, a Sabrina, é daqui da região, ela é aqui de Florianópolis, né? E ela está fazendo um trabalho incrível com fotografia de pets. Eu tenho aqui, ó, o site dela, tá? sabrinanas.com, certo? Aqui vocês vão conseguir ver um pouco do trabalho que ela faz, que é incrível. E é um tipo de fotografia, então, muito novo, um tipo de fotografia muito interessante para você que eventualmente está procurando também um nicho diferenciado para se dedicar. Não é muito fácil de fotografar pets. Você tem que ter a manha, você tem que gostar não só de fotografia, mas tem que gostar também de animais. Mas para quem gosta das duas coisas, é um ótimo mercado, um ótimo lugar aonde se investir. Eu vou colocar aqui então um vídeo que eu gravei acompanhando o trabalho dela durante uma sessão de fotos. E aqui vocês vão ter algumas dicas então sobre o trabalho, vão ter mais ou menos uma noção de como isso funciona e vão poder ver principalmente o dia a dia do que é a fotografia de... Olá, pessoal. Olá. Essa é a Sabrina, ela fotografa pets, animais, e nós estamos aqui para fazer um programa que aparentemente você deve imaginar assim, não deve ser tão radical, não deve ser tanta aventura que nem tu está acostumado a ver no programa Odisseia Fotográfica. Eu tô lá no meio da mata e animais selvagens e coisas assim, mas isso é porque vocês não viram o tamanho do bicho que a gente vai fotografar daqui a pouco. É um cachorro enorme. Como é que é a raça desse cachorro? Ele é um labrador, mas ele é um labrador de porte bem grande mesmo. Isso que a Sabrina faz é algo incrível. Eu nunca faria, jamais. Não porque eu tenho medo de cachorro ou de animais e coisas assim, mas eles pulam em cima de você e você tem que ter muita manha para fotografar. O trabalho que ela faz é incrível. E é por isso que hoje eu vou acompanhar o trabalho dela então, porque é muito radical, sim, fotografar pet. Gente, é uma correria o tempo todo. E aqui, ó. Ou o cachorro está tenho pra correndo dela, ou correndo atrás dela, ou ela está correndo ó. atrás dele. Cookie. Ó, vamos brincar agora. Ó, olha aqui pra mim. Ó. Ó, isso. Bom, então, Sabrina, como é que tu começou com esse negócio? De onde veio essa ideia de vou fotografar pets? Olha, foi um início bem por acaso, assim, nunca eu realmente, quando comecei a fotografar, achei que seria esse o meu segmento de fotografia. Aconteceu assim, eu fui um dia na casa de uma amiga e eu ia fotografar o filho dela, e aí o cachorrinho dela estava na sala, e eu já estava com o equipamento pronto, que eu ia fazer um making-off dele, se arrumando e tal, né? E aí eu olhei pro cachorro e falei, olha, gostei dessa imagem, e aí eu comecei a fotografar o pet. Era um Shih Tzu, Lucky. E eu gostei muito do que eu vi. Gostei muito, lógico que foi um pouco mais fácil com ele, porque já era um cachorro que me conhecia. E é pequenininho, né? É um um cachorro negocinho menor. assim, Mas enfim, eu aí gostei muito e comecei a estudar um pouco isso, procurei algumas coisas na internet, até porque era uma área que eu desconhecia totalmente, eu queria ver como é que as pessoas que já faziam isso, que técnicas, como é que poderia aperfeiçoar. E aí eu vi poucas coisas, não tem muito material disponível, mas pensei assim, bom, para fotografar realmente eu tenho que treinar. Eu tenho que começar a fotografar para realmente ter certeza se é isso que eu quero fazer. E aí o que eu fiz? Eu comecei a convidar pets de amigas, né? Pessoas, um gato, um cachorro maior, um cachorro menor. E assim eu fui fotografando durante um tempo, até que realmente eu decidi que era a área que eu queria. Eu adoro, me fascinei por esse mundo dos animais, o que eu vejo com as lentes, né? E assim,
Hoje eu só faço isso e sou totalmente realizada fazendo isso. E foi assim que eu comecei, e lógico, a gente vai aperfeiçoando, a gente tem que... Uma das coisas bem legais que você tem que fazer é fotografar bastante, sabe? O maior número de pets que tu conseguir, porque isso vai aperfeiçoar teu olhar, tu vai ver que tipo de fotografia te agrada. Se ela é mais fechada, ela é mais aberta, ela é mais focada nos olhos, é mais, enfim, espontânea, pousada. Isso tudo é muito do teu olhar, né? E aí só vai descobrir realmente fotografando. Então tem que fazer bastante foto. O Hulk é um cachorro que eu já fotografei, ele é muito ligado aos tutores, muito ligado. Então, de repente, daqui um pouquinho mais pra frente, a gente até fica só com ele, porque ele é um cachorro, ele é grande, mas ele é um cachorro dócil. Tu tem certeza que a gente vai ficar só com ele? Tenho sim, ele é bonzinho. Tá Ele bom. só tem tamanho. Então, ó, eu faço alguns sinais, ele já prestou atenção, olha o que acontece. Isso faz com que ele preste atenção em mim, certo? Vamos ver se tem mais outro. Esse ele já gostou. São dois sons diferentes. É bem importante você ter dois sons diferentes, porque o cachorro, ele chega uma hora que aquele som já não chama mais tanta atenção dele. Então eu vou usar, e eu uso o macacão por isso, porque eu tenho os bolsos, que eu preciso esconder isso aqui. Porque se ele vê, ele vai querer pegar, principalmente os cachorros grandes. Eu tenho outros sons, ó, tá vendo? Se ele vê, ele vai querer. Como ele não tá vendo, ele não tá vindo pegar. Esse movimento que a Sabrina tá fazendo é bem típico. Eu conheço isso daí quando eu tô fotografando animais selvagens. Vai chegando meio sorrateiro, aí faz um barulhinho, o animal olha pra ti e você tem a foto. Não olha pra mim, não. Tem que olhar pra ela. Aí, cara, que bonita foto. Muito bom. Como é que tu faz com esse, principalmente cachorro, que tem uns, eu já vi fotos tuas que os cachorros são maior que você. As pessoas devem perguntar muito se tu não tem medo de fotografar um. É uma pergunta que todo mundo faz. Não tem medo? Nunca desses cachorros ou gatos, né, te avançaram, fizeram alguma coisa? Não, nunca tive. E não tenho medo, porque primeira coisa para você fotografar pet, você não pode ter medo. Não pode ter nojo, porque os animais, eles, principalmente os grandes, né, eles vão vir em cima de ti, eles vão te babar, eles vão... Eu já vi que tu tem um look específico para fotografar. Isso tudo é muito importante na fotografia pet, sabe? Você não pode ter medo, você não pode ter nojo, você tem que ter muita paciência, você tem que respeitar demais o momento deles, né? E assim, colocar a roupa correta, porque você vai ficar muito no chão, você vai se sujar, você tem que estar com mobilidade, nada pode te atrapalhar. Em ti só a câmera, porque qualquer coisa tu pode, né, tu vai deitar, tu pode quebrar celular ou outra coisa, ou leite, não existe. Você tem que estar com o teu equipamento e se precisar tem que estar perto para tu trocar. E outra coisa que é bem interessante, mas você é tão pequenininha e tal. Olha, é bem favorável, sabe, o meu tamanho para essa fotografia. Porque você precisa não ser tão aparente, sabe? Eu agora tô com o cabelo solto, mas a primeira coisa que eu faço é prender meu cabelo. Eu não tenho nada que chame atenção, os brincos são pequenos. Porque tudo tem que... Quanto menos ele prestar atenção em mim, melhor. Porque ele se concentra na minha câmera, nas minhas lentes e nos comandos que eu tô dando para ele. Então, assim, o meu tamanho favorece. Não que uma pessoa grande não possa fotografar, certo? Sim. Não tô, né? Mas no meu caso, favorece bastante. Tá, mas e se concentra na tua câmera e na tua lente? Eles nunca tentaram abocanhar a tua câmera? Já lente. tentaram. E aí, outra coisa que é muito importante na fotografia pet, você tem que ter muita agilidade, uma resistência física, porque você vai pegar cachorros grandes que correm, que caminham, que você vai ter que ir atrás. Eu já cheguei a ficar caminhando 1h40, 1h50 atrás de um cachorro. E ser rápido, né? Uhum. Então, eu já tive cachorros que bateram na minha lente, teve um que lambeu. É evidente que a rapidez às vezes não é a mesma, mas tu tá aqui, tu já tem que ser rápido. Então, tu tem que ficar de olho porque o negócio é muito rápido. E assim, eles não avisam, né? Uhum. Simplesmente eles fazem. Então, é muito rápido, assim. Estou toda babada.
E eu vi que tu usa uma Fuji. Eu também uso uma Fuji, vocês sabem aí que, né, que eu uso Fuji já faz algum tempo. Ter uma câmera compacta, assim, menorzinha, facilita isso, não facilita? Sim. Poder trabalhar com essa agilidade, né? Porque uma câmera muito grande, eu suponho que, primeiro que vai intimidar, às vezes, o animal, né? O que tu acha a respeito Assim, ó, disso? eu comecei a fotografar com uma 6D, tá? Eu usava sempre lente fixa, que eu gosto, e eu usava muito a 85 1.8. E a 35 também usava para fazer algumas fotos um pouco diferentes, né? Eu achava interessante. O que acontece com essa fotografia? Você fotografa muito com uma mão só. Porque você precisa utilizar essa outra mão para chamar a atenção do animal e para te equilibrar e para te segurar. São poucas vezes que tu consegue fazer realmente esse movimento. Com os felinos é mais fácil você segurar, né? Que eles são um pouco mais calmos, mas normalmente cachorro que você tem que ir, você vai fotografar com uma mão. Eu não uso flash, tá? Mas digamos que eventualmente alguém que fotografe pet queira usar, é possível. Os animais, eu já usei uma vez, mas eu prefiro a luz natural. Mas eventualmente no lugar tu precisa. É mais uma coisa em cima da câmera. Então o que estava acontecendo? Eu estava com uma câmera muito pesada, né? E eu estava ficando com muita dor nos braços e eu, sabe, estava exausta no final da sessão, porque uma sessão pet é 1h30, 1h40, 2 horas, dependendo. E aí, outra coisa também que me levou a comprar uma Fuji é os pontos de foco. Por quê? Você está trabalhando com animais que se movimentam muito. Uns mais, outros menos, mas se movimentam. Ah, o gato não movimenta como, mas ele movimenta a cabeça. Sim. Então eu perdia muita foto. Muita foto. Então hoje com a Fuji eu tenho uma câmera mais leve, que me ajuda demais, mesmo a lente sendo um pouquinho mais pesada, mas não se compara. Essa lente aí é qual? É uma 56 1.2. Ah, essa lente é um... Depois tu deixa eu brincar um pouquinho com ela, né? Claro, claro. Ah, eu amo essa lente. E aí então, enfim, a lente ela é um pouco pesada, mas igual, não se compara ao peso né? Tu usa só essa daqui? Eu tenho a 23 também, que eu uso às vezes. É uma 23 2.0. 2.0. Mas eu gosto muito. O meu estilo de fotografia é mais fechado. Eu gosto de planos fechados, eu gosto dos detalhes, eu gosto de pegar o bigodinho do gato. Assim, isso que eu gosto. Então, para isso, eu gosto desse tipo de lente. Ela é a lente mais de retrato, digamos assim, né? Mas eu tenho ela, porque às vezes você quer fazer um plano aberto, um lugar bonito, o cachorro tá correndo, tá no mar, você quer pegar uma coisa, daí eu uso aquela lente. Legal. Mas estou bem agora quase fechando de comprar uma 50mm, porque o que acontece? A minha distância focal dessa, às vezes ela me prejudica em certos lugares menores, especialmente gato. Então eu às vezes não consigo fotografar de frente, porque o espaço que eu tenho do sofá, da cama, eu não consigo focar e ficar como eu quero. O gato é pequenininho, né? Tem que chegar muito perto para ele fechar esse... Isso. Então, eu estou bem tendenciosa a comprar essa, na verdade é a 35, né? A 35 1.4, que para mim fica 50 porque a minha é uma cropada. Isso, a Fuji é 1.5, então 35 vai dar 52. Alguma coisa assim. Estou bem tendenciosa, mas consigo fazer um trabalho excelente com essa câmera, com essa lente. Estou bem... Indico bastante para quem quer fazer fotografia pet. Legal. Bom, galera, vamos lá para casa então da pessoa. A gente está dentro do condomínio aqui onde ela mora. Vamos fazer umas fotografias lá, né? Porque normalmente você faz nas casas das pessoas, né? Sim, assim, é bem importante você, quando você vai fotografar, você ir no habitat do animal. Ah, mas eu queria levar ele num parque. Não tem problema, mas é muito importante você primeiro ter uma intimidade com o animal no habitat dele. Porque lá ele vai ver que tu tá indo no lugar que ele, né, que tá com os donos, sempre com os donos, né, sempre com os donos. Eu exijo sempre, principalmente cachorro grande, a presença do tutor de comando, porque animal a gente não sabe. Então, isso também faz com que os animais fiquem mais tranquilos, porque o dono tá do meu lado. É lógico que eu vou fotografar Faz com que eu fique mais tranquilo também. eu vou fotografar um cachorrão, eu e ele, não importa, mas eu tô com o tutor, beleza, tá com ele, é com a pessoa. Então eu sempre exijo, né? Isso e gato também, sempre o tutor, porque o gato é um bichinho, um pet muito inseguro, muito arisco, preciso que ele fique mais tranquilo. Não é nem por eu correr riscos, mas sim para ele ficar mais tranquilo, né? Então, o que eu estava dizendo, a gente vai sempre na casa, é bom ele sentir
fazer umas fotos, as fotos são mais tranquilas, porque ele não tá tão disperso, ele vai prestar atenção mais em mim, porque normalmente quando você vai para o externo, tem 1000 coisas para ele prestar atenção, e aí a fotografia fica muito mais difícil, porque ele não vai te olhar muito, ele vai querer ver tudo, né? Sim. Então, a gente sempre começa na casa dele, e depois a gente sai para fazer fotos externas. Tipo uma área social do condomínio, tem uma quadra aqui com um gramado, tem uns brinquedinhos aqui para crianças e tal. Espero que o cachorro não coma a câmera dela dessa vez. Tomara, não. E nem a minha, obviamente. Ah, pois é, esse é o mais perigoso, hein? Toda suja. E essa é a fotografia pet. Ela é assim. Eu amo fazer isso. Amo muito. Tem que gostar bastante mesmo. E é isso, espero que vocês tenham gostado do meu trabalho, do que eu tô aí mostrando pra vocês da fotografia pet. Muito bem, meus amigos, esse é o último bloco do assunto principal. Como de costume, eu respondo as perguntas que vocês me mandaram, e hoje eu tenho aqui 2 folhas com perguntas, são muitas perguntas. E essas perguntas, a maioria delas chegou então pelo e-mail, o e-mail que você deve mandar as suas questões, sugestões, o que você quiser nos comunicar, é o assunto principal@fotostv.com.br. Você também pode deixar comentários no YouTube ou nas nossas redes e mídias sociais, mas está aí o nosso canal direto, que é o e-mail. Então vamos começar aqui pela pergunta do William Zanella. Em que situações posso fazer fotografias de natureza e paisagem com o uso de longa exposição? Seguinte, William, longa exposição é uma das coisas mais divertidas que você pode fazer na fotografia. Eu adoro essa técnica, eu sou fã das pinturas impressionistas, para mim é o momento da arte mais interessante, o que eu mais acompanho, o que eu mais gosto de apreciar, e a longa exposição me traz muito isso do impressionismo. Eu acho que é a técnica fotográfica que mais se aproxima do impressionismo, é justamente a longa exposição. E você pode usar a longa exposição para absolutamente qualquer coisa, tá? Em termos de paisagem, nem se fala. Por exemplo, se você tem uma superfície de um lago, tá? E o reflexo não está perfeito, porque está batendo um pouquinho de vento e está dando uma tremuladinha assim ó, na superfície do lago. Bota uma longa exposição e você vai acabar emparelhando essa ondulação e fazendo com que tenha um reflexo especular, como se essa água tivesse um vidro paradinha. Perfeito, tá? Não aparece que é longa exposição, mas vai dar um resultado legal. Aonde aparece que é longa exposição e não é tão óbvio? Por exemplo, nuvens. O movimento das nuvens fica maravilhoso com longa exposição. O movimento das árvores balançando ao vento fica perfeito com longa exposição. Também é uma situação onde lembra muito o impressionismo. Você tem também a possibilidade de fazer aqueles campos de vegetação rasteira ou campos onde você tem agricultura, tipo milho, trigo. Trigo fica muito bonito, por sinal, onde o vento bate e vai dando rajadas e vai movimentando e serpenteando essa plantação. Fica incrível com longa exposição. Então, além dos básicos, né, que você tem ali, fotografia de cachoeira com longa exposição fica mais interessante porque dá o efeito do véu. Fotografia do mar, principalmente em rochedos, você tem a longa exposição deixando aquele aspecto de nuvem na arrebentação da espuma, das ondas.
Então, longa exposição é ótima para praticamente todas as situações de fotografia de paisagem. Recomendo altamente que você sempre que estiver diante de uma paisagem, experimente fazer longa exposição, porque você vai se surpreender com vários resultados. Porque a nossa velocidade de visualização e de imersão nesse mundo, ela às vezes é um pouco monótona, porque a gente já está acostumado com ela. Então você olha para uma paisagem e pensa, não tem nada aí que uma longa exposição vai resultar em alguma coisa diferente. Mas aí você faz a longa exposição e aí você percebe que algumas coisas se mexem durante essa longa exposição. Para o nosso olho, essas coisas estão razoavelmente paradas, tipo uma árvore que simplesmente dá uma balançadinha leve com o vento. Mas na longa exposição isso vai ficar legal. Então, recomendo altamente. E para fazer longa exposição, recomendo que você tenha filtros ND, filtros de densidade neutra. Principalmente um filtro ND8 ou filtro ND10. Tá? O filtro ND8, por exemplo, ele corta 3 pontos de luz. Já dá para começar a brincar, legal. Um ND400 já dá para você fazer longa exposição mesmo debaixo do sol forte. Eu uso um ND1000. Tá? Que é um ND que corta 11 pontos de luz. Ele é extremamente denso e ele começa já também a influenciar um pouco nas cores da fotografia. Então, eu uso mais para fotografia em preto e branco esse ND mais denso, certo? Tem uma aula de longa exposição dentro do meu curso de fotografia de natureza. Então, se você tiver interesse, se você tiver aí acesso à plataforma da Fotos TV, entra lá e procura curso de fotografia de natureza lá comigo, que você vai ver que tem um material bem completo, bem extenso sobre longa exposição. Como eu disse, é uma das técnicas que eu mais gosto. Então, a tua pergunta é, em que situações você pode fazer na fotografia de natureza? Em praticamente todas as situações a longa exposição cai muito bem. Beleza? Olavo Antunes. Quais lentes e corpos de câmera você indica para fotografia de rua, fotografia street, né, com um bom custo-benefício? Bom, custo-benefício nessa área é um pouquinho complicado, porque você precisa de uma câmera que seja rápida para ter a agilidade que demanda o street, você precisa de uma câmera que seja pequena e que seja discreta. Certo? Então, eu vou direto para as mirrorless ou para as compactas, porque DSLR é um trambolho muito grande e ela nunca foi muito usada para fazer fotografia de street. Mesmo na época do filme, os fotógrafos de street sempre preferiram as câmeras rangefinder, por exemplo. Raramente um fotógrafo de street trabalhava com uma câmera muito grande, só quando realmente não tinha opção, lá antes da década de 50, quando você tinha as TLRs, ou você tinha as view câmeras, ou as folding câmeras. Mas depois da inserção da SLR e das rangefinder, você praticamente tem um domínio das rangefinder sobre as SLR dentro da fotografia street. E agora, na era digital, você ainda tem um domínio agora das mirrorless e das câmeras compactas em cima das DSLR, porque elas são muito grandes e elas assustam as pessoas normalmente. As pessoas logo pensam, um profissional, o que está fazendo foto minha e tal. Então não é recomendado DSLR. Bom, eu vou abrir aqui a lista do DDP Review de câmeras e a gente vai encontrar aqui algumas câmeras que são então indicadas para fazer fotografia de street, tá? Eu vou abrir aqui todas as câmeras, certo? E aí vou percorrer aqui e vou ressaltar algumas câmeras que eu recomendo para isso, tá? Lembrando que vou me ater a câmeras mirrorless e a câmeras compactas, porque câmera DSLR, para isso, ela não é específica, tá? Então, você tem, obviamente, as Leicas, só que Leica não é custo-benefício bom, então não conta, certo? Mas você tem as Fujis. As Fujis são muito interessantes para você fazer street. Você tem, por exemplo, aqui a XE3 por $900. É uma câmera que tem o visor eletrônico, o que é altamente recomendável para você que está pensando em fazer street, porque pense no seguinte,
Se você está usando uma câmera mirrorless ou uma câmera compacta que tenha só um monitor, tipo o celular, você tem que fotografar longe para você conseguir fazer foco. Então você tem que afastar a câmera do teu olho. E isso não é nem estável em termos de estabilidade, nem sustentável em termos de você não aparecer para o público. Quando você está com a câmera aqui, ó, escondidinha, é muito mais interessante. Então você está com a câmera aqui perto do teu rosto, você usa um chapéu ou um boné, por exemplo, você esconde completamente a câmera. Ou você pode usar uma câmera também, como antigamente era usada a TLR, que você mantém ela junto ao teu corpo com, no caso, o visor tilt virado para cima, certo? Então, viewfinder eletrônico e visor tilt é muito interessante para street, porque você pode fotografar assim. Você está com a câmera aqui parada, e aí você dá uma olhadinha e clica. Né? É assim que os fotógrafos de TLR faziam, porque eles olhavam a câmera de cima. Nesse caso aqui dessa Fuji, ela não tem o visor tilt, o monitor tilt, mas tem o visor eletrônico. Então ela é altamente recomendada. Aí você tem câmeras mirrorless, como essa aqui, ó, que é super barata, $500, tá? A M100, mas ela não tem visor eletrônico. Então essas daqui eu já não recomendaria. Já não acho uma boa ideia. Aí vamos continuando aqui. Ó, essa daqui também é uma câmera interessante, uma câmera compacta, tá? Ela não tem uma qualidade de imagem tão boa, mas ela é bastante discreta, tá? Que é uma TZ90 da Panasonic. Mas ela é bem baratinha, $400. Deixa eu descer mais. Essa daqui, ó, uma das melhores câmeras para street, tá? O custo-benefício dela não é tão bom, $1.300, mas ela tem uma alta qualidade, ela tem visor tanto eletrônico quanto óptico, então ela é uma híbrida, e ela tem a lente fixa, uma lente muito boa, uma lente fixa. Aqui temos uma mirrorless, de novo, uma mirrorless básica, ela não tem visor eletrônico, então não vale a pena, que é a GX850, mas ela tem um monitor tilt que quebra um galho se a tua técnica se baseia muito nisso de usar a câmera junto ao corpo. Aqui, ó, essa daqui, não é essa daqui ainda. Olympus Pen E, não, o que eu estou procurando é o Olympus Pen F. Vamos ver aqui, vamos descendo. Tem uma mirrorless aqui da Canon que eu acho meio cara, tá? A M5, ela tem visor eletrônico. Ela é um pouquinho grandalhona para uma mirrorless, mas se você gosta da linha da Canon, pode ser uma boa, $930. Tudo isso é preço de lançamento, tá, minha gente? Não é preço de lojista e coisa assim. Aqui, ó, essa daqui é uma das câmeras mais recomendadas, a XT2, tá? É uma excelente câmera, não é o melhor custo-benefício, mas ela é incrível para fotografia street, $1.500. E aí você tem, deixa eu ver, vou passando aqui. Aqui, ó, Pen F, $1.000. A melhor micro 4/3 para fotografia de street. Ela é incrível para isso, tá? Olympus Pen F. E basicamente é isso que tem de mirrorless dedicada à fotografia street por um preço razoável. Aí você tem algumas câmeras muito interessantes em termos de compactas. Eu estou procurando aqui, ó, essa aqui, ó, a Sony RX100. Ela é uma câmera compacta, mas ela tem um sensor de 1 polegada, então é um sensor legal. Ela custa $850, mas ela é incrivelmente compacta e ela tem visor eletrônico. Isso faz dela uma ótima opção para fotografia de street. E em termos de lentes, bom, se você está trabalhando aí com uma câmera com fator de corte de 1,5 vezes, eu recomendo ou uma 20 e alguma coisa, por exemplo, da Fuji tem a 23, tá? Ou a 27 milímetros, então entre 20 e 30 milímetros, para você ter uma situação um pouquinho mais angular do que uma normal. Por exemplo, a 23 vai se comportar mais ou menos como uma 35, deixa eu fazer a conta aqui, tá?
Eu sou péssimo de conta, eu tenho que usar calculadora para tudo. É uma droga isso. 23 milímetros vezes 1,5. 34,5, tá? Então, praticamente uma 35 milímetros se você estivesse trabalhando com uma full frame, certo? Ou então, uma 35 milímetros, porque 35 vezes 1,5 vai se comportar como uma 52,5, que é aí dentro das normais, certo? Então, fotografia street, normalmente você trabalha ou com uma situação um pouquinho mais angular, tipo equivalente a uma 35 milímetros. Não precisa ser luminosa essa, porque essa seria uma fotografia mais ampla para você pegar os acontecimentos de uma maneira um pouco mais geral, então ela não precisa ser luminosa. Agora, uma normal, aí luminosa é interessante, tipo uma 35 1.4, tá? Ou se você for trabalhar com uma full frame, mas eu acho que não é o caso porque você me pediu custo-benefício. Mas se fosse uma full frame, seria uma 50 1.4, uma 50 1.8, para você também ter opções de desfoque ao trabalhar com street e também fazer fotografias noturnas. Tele para street não é muito interessante, tá? É legal você ter uma lente que te põe numa perspectiva de imersão dentro do street. Se você está com uma lente tele, você se afasta muito e essa perspectiva afastada passa esse distanciamento. Então não parece que você está dentro, parece que você está vendo de fora. E isso para street não cai muito bem. Tem fotógrafos que são especialistas em fazer isso e fazem ótimas fotografias, mas o clássico do street está em volta da lente normal, que seria uma 50mm para full frame. Ou seja, independente do sistema que você pegar, faz o fator de corte, por exemplo, uma Olympus, que é micro 4/3, fator de corte de 2 vezes. Multiplica por 2 e procura algo em torno de 50mm. No caso, uma 25 vai se comportar como uma 50. E no caso do fator de corte de 1,5, uma 35 vai se comportar como uma 50, 50 e alguma coisinha. Certo? E assim você vai ter um bom kit de street. Kelvin Pontes. Para você, qual marca produz a melhor lente 50mm? Bom, essa pergunta é bem abrangente, tá? Como é que eu vou te responder isso de uma maneira simples, sem gastar umas 2 horas falando sobre isso? Bom, seguinte, 50mm das marcas e dos sistemas comuns, certo? Tipo 50mm para Canon, 50mm para Nikon. Tanto Canon quanto Nikon são muito equivalentes nas 50mm mais luminosas, 1.4, certo? Elas têm resultados praticamente equivalentes. A única que desponta um pouco é a Nikon com a 50mm 1.8G. A 50mm 1.8G da Nikon é muito melhor do que a 50mm 1.8 STM da Canon. E é mais cara, inclusive. Ela tem um elemento asférico, ela é melhor construída e ela tem um resultado global, geral, muito superior à versão da Canon, que é uma versão mais barata, certo? Então, entre a Canon e Nikon, as 50 1.4 são equivalentes. A 50 1.8 da Nikon é melhor e mais cara do que a 50 1.8 da Canon. Aí nós temos correndo por fora a Sigma, que tem a sua linha Sigma Art, ART, e faz uma 50mm 1.4 que é um pouco superior a 50mm dos fabricantes oficiais Canon e Nikon. Então, a 50mm 1.4 da Sigma é bem interessante e eu diria que é a melhor 50 1.4 nesse nicho que a gente está trabalhando até agora, falando de DSLR, full frame, Canon e Nikon. Vamos incluir a Sony nessa conta? A 50mm 1.8 da Sony é muito ruim, tá? Ela tem uma aberração cromática transversal muito forte, muito forte. Não que Canon e Nikon não tenham uma aberração cromática muito forte, mas
essa da Sony é muito forte, então eu não recomendaria ela, não é uma lente bacana. Agora, ela é fabricada pela Zeiss, inclusive, para vocês verem como marca não quer dizer muita coisa, você tem que ir observar caso a caso. Agora, a Leica e a Zeiss fabricam 50mm maravilhosas, principalmente para o sistema rangefinder, que é o mount Leica M, tá? Não é o melhor custo-benefício, elas são caríssimas, coisa de $2.000, $3.000 uma lente, tá? Mas se a pergunta é qual marca produz a melhor lente 50mm, ponto, eu diria que a Zeiss produz a melhor 50mm, ponto. É a Zeiss Biogon, na minha opinião, ou a Zeiss Loxia, tá? Produz a melhor 50mm, ponto. A Leica produz 50mm f1.0, a Noctilux, custa $40, $50.000 um brinquedinho desses. Ela é incrível, mas ela é estratosférico o valor. E, além disso, 50mm 1.0 é uma lente de nicho, porque é difícil você trabalhar com 1.0. Eu acho que as 50mm ali de aberturas intermediárias, tipo 1.4, 1.8, são muito mais interessantes. E no caso, eu acho que a Zeiss Loxia é a melhor 50mm que existe atualmente. Tirando essa Leica 1.0, que aí é fora da curva, né? Um ponto fora da curva, não tem como considerar muito ela, certo? Então, lentes para nossa realidade, luminosas como 1.4, a da Sigma. Lentes 1.8, a da Nikon. Lentes independente do valor, da Zeiss ou da Leica. É isso. Júnior Araújo, qual é o nome do programa de celular que deixa você personalizar a velocidade do obturador? Bom, provavelmente você está perguntando isso, Júnior, porque teve um programa anterior em que eu fiz uma prática de penning, aqui mesmo no estúdio, e usei o celular. E aí ele mostra justamente as configurações. Vamos pegar essa câmera aérea aqui, para ela pegar, ela está se organizando aqui para pegar aqui o meu celular, tá? Será que ela vira? Olha aí. Beleza, agora não está de ponta cabeça, tá? Esse meu celular aqui é um Huawei P10. Vou virar ele aqui, ó. É aquele Huawei que tem o sensor e a lente, ele é assinado pela Leica. Não é produzido pela Leica, mas é assinado pela Leica. E ele tem duas câmeras. Uma câmera é colorida, de 12 megapixels, e outra câmera é preta e branca, de 20 megapixels. Inclusive, fantástica essa câmera em preto e branco. E como ele é um celular dedicado à fotografia, a Huawei colocou um aplicativo original dela com funções muito boas. Por exemplo, você pode mexer no ISO, você pode mexer na velocidade, na abertura não, porque lente de celular não tem diafragma, mas você pode mexer também na compensação de exposição, no sistema de foco contínuo, simples ou foco manual, no balanço de branco. Você pode mexer inclusive no sistema de medição de luz, no fotômetro, e você tem várias outras funções aqui para fazer fotografia monocromática diretamente com o sensor monocromático, ou seja, não é uma conversão para monocromático, é uma fotografia monocromática de verdade. Você pode fazer HDR, panorâmica, você pode fazer fotografia de longa exposição com a composição de várias imagens diferentes. Essa aqui eu quero inclusive simular aqui para vocês, porque é muito legal. Eu uso bastante ela. Eu vou usar aqui a mesa para estabilizar a câmera, tá? Vem um pouquinho para esse lado aqui, não vem? Assim tá bom. Ó, tá lá meu pé lá embaixo se mexendo, ó, tá vendo? E a mesa ali, ó, tá paradinha, tá? Eu vou ficar balançando o pé e vou disparar uma fotografia. Olha só o resultado.
Olha que incrível isso daqui. Ela fez uma longa exposição, sem precisar de filtro ND, sem precisar de nada. Como o celular está parado, você tem ali a mesa, o tapete parado, mas como o meu pé estava se movimentando, você tem aqui o movimento, então, da minha perna. Isso daqui para fazer fotografia, deixa eu achar uma fotografia aqui. Para fazer fotografia de paisagem, isso daqui é incrível, minha gente. Eu estou usando muito o celular para fazer fotografia de paisagem por causa disso. Olha só esse resultado aqui, ó. Pode vir de novo aqui. Olha só que incrível. Tá? Isso daqui é uma longa exposição de uns 3 segundos de composição de várias fotografias que esse meu aplicativo original da câmera faz automaticamente, ó, com uma qualidade excelente. Tá? Então, para te falar bem a verdade, ser bem sincero, tem vários lugares onde eu não estou mais usando a minha câmera porque eu estou usando esse celular. Agora, celulares que você tem, então, dedicados à fotografia, que tem 2 câmeras, que né, o fabricante fez um trabalhinho bem feito no celular em termos de fotografia, normalmente você tem um aplicativo que te permite configurações manuais. Se você não tem um desse, o que você pode fazer? Bom, eu não tenho iPhone, então não consigo te ajudar com aplicativos para iPhone, tá? Mas aqui eu vou mostrar na Google Play os aplicativos que são recomendados para você, então, que usa Android, certo? Deixa eu ver se a câmera está aqui no lugar já. Tá? Então, eu vou colocar aqui, ó, fotografia. Ou melhor, câmera. Câmera. Opa, eu tenho que aprender a digitar, só. Câmera. Tá? Esse aplicativo aqui, ó, na minha opinião, é o melhor aplicativo de câmera gratuito. Open Camera. Tá? Ele vai te dar os controles manuais, certo? Ele vai te deixar mexer aqui, por exemplo, ó, no ISO, no foco, ligar e desligar flash, balanço de branco. Então ele vai te dar as configurações, mas ele não tem um layout muito bonito. Tá? Então, é um aplicativo gratuito, vai te dar muita opção, mas com um layout de aplicativo gratuito. Open Camera. E um outro aplicativo que eu acho muito interessante para câmera, para Android, e esse é pago, mas é baratinho, é esse aqui, ó. Não sei falar isso daqui, Footage, câmera, Footage, sei lá. Esse aplicativo tem um layout melhor, tá? Inclusive mostra histograma, tá? Ele tem várias funções legais nele, te permite mexer com praticamente tudo. Ele é barato, tá? Eu acho que custa $4. Eu não consigo ver o preço porque como eu já comprei ele, eu não tenho acesso mais ao valor, mas eu acho que eu paguei $4 ou R$4. É bem baratinho, tá? Então vale a pena para você que quer investir um pouco em um aplicativo para celular. Ele vai te abrir um mundo de possibilidades. Beleza? Deixa eu tomar uma aguinha aqui. Muito bem. Vamos para a minha segunda página de perguntas. Felipe Antunes. Curti muito essa Fuji X-T2. O preço tá bom para mim, mas me diga, qual lente para retrato é boa com ela? Você está com muita sorte, porque a Fuji tem 2 lentes de retrato que são fantásticas. Diria que talvez sejam até as 2 melhores lentes de retrato que temos na atualidade hoje. A 56 1.4, tá? 1.2, aliás, 56 1.2 da Fuji. O preço dela está em torno de R$4.000, R$3.500, R$4.000. Ela vai se equivaler mais ou menos a uma 80 milímetros, 80 e alguma coisa. Incrível, fantástica, tem um bokeh fantástico, ela é rápida, apesar de ser uma lente muito luminosa. Então, altamente recomendada 56 1.2. Se você quer uma lente um pouquinho mais tele, aí eu te recomendaria a 90 f2. Também incrível, nitidez absurda, um bokeh maravilhoso e é um pouquinho mais tele. 90
vai se comportar como uma 135. Então, 56 1.2, se você ali na conversão para uma full frame gosta de 80 milímetros, do aspecto de uma 80 milímetros. E 90 2.0 se você gosta do aspecto um pouquinho mais tele de uma 135, então, para full frame, certo? Elisama Lessia. Eu espero ter falado o teu nome certo. Ó, aqui, ó. Cadê? Aqui. Elisama ou Elisama Lessia, tá? Olá, preciso muito de um auxílio. Tenho uma Canon T6S e quero comprar uma mais avançada. Estou na dúvida entre a 6D e a 80D. Pode me ajudar com uma dica, pois não encontrei nenhum vídeo de comparação entre elas. Dificilmente você vai encontrar um vídeo de comparação entre elas, porque você está falando sobre categorias muito diferentes de câmeras. Você está falando de uma Canon de entrada, que é a T6S que você tem, de uma Canon intermediária, que é a 80D, mas para fator de corte APS-C, e você está comparando ela com uma 6D, que é a câmera mais básica full frame da Canon. Então dificilmente vai ter você vai ter acesso a uma comparação entre elas. Se você passar da T6S para a 6D, você vai ter uma melhora, principalmente na questão de ruído, certo? Vai perder um pouquinho em questão de autofoco se você for para Mark I, 6D Mark I. Para 6D Mark II, não tanto, porque o autofoco foi um pouco melhorado. Mas você vai evoluir muito pouco em termos de Dynamic Range, porque o Dynamic Range da 6D é muito ruim, tanto da Mark I quanto da Mark II. Então, se você gosta muito de fazer edições profundas na tua fotografia, você não vai ter um benefício tão grande de mudar para full frame. Agora, se você trabalha com ISO alto, aí você vai ter um benefício razoável em mudar da T6S para 6D. Se você mudar da T6S para 80D, você vai ter uma melhora em robustez da câmera e uma melhora principalmente em velocidade de operação da câmera, autofoco, uma melhora em termos de qualidade de imagem na gravação de vídeos. Mas a 80D é uma câmera muito cara pelo que ela entrega, então eu não acho que seria jogo você trocar da T6S para 80D. Inclusive, elas usam o mesmo sensor, então você vai ter ali, vai chover no molhado um pouco, vai gastar dinheiro meio que à toa. Eu recomendaria, já que você já tem uma câmera e está querendo melhorar, espera um pouco para 7D Mark III, que vai eventualmente vir no ano que vem, talvez em março do ano que vem. Tem rumores sobre isso. A 7D é uma linha um pouco mais cara que a 80D, mas como vai ser um lançamento que talvez traga algumas melhorias muito boas para essa linha, talvez justifique daí sim você gastar um pouco mais para ter ela. Então, eu esperaria o lançamento da 7D Mark III, se você quiser manter o APS. Se você, não, bati o martelo e quero ir para full frame, quero ter uma melhor qualidade em baixa luminosidade, aí não tem muito o que fazer em relação à Canon. Ela só tem uma câmera de entrada na full frame, que é a 6D. Aí você vai ter que escolher ou a 6D Mark I, que já tá obsoleta, mas pode ser encontrada usada por um preço bom ainda, ou a 6D Mark II, que é nova, está um preço um pouco elevado para o padrão que ela tem, mas está aí no mercado e foi lançamento agora desse ano, certo? Edivan pergunta o seguinte: na sua opinião, tem muita diferença entre a 80D para a T7i no quesito de vídeo? Eu acho que eu até já falei sobre isso num vídeo anterior, numa resposta anterior, mas a 80D, ela tem um bitrate um pouquinho melhor, ela tem as entradas ali para áudio, né, para você ter o áudio externo, vai funcionar um pouquinho melhor. E em termos de autofoco, é praticamente a mesma coisa. Em termos de qualidade de imagem, as duas fazem Full HD. Nenhuma delas se destaca em relação a isso. Tem o bitrate melhor, sim. E a 80D é um pouquinho mais robusta. Eu não acho que, se você está na dúvida entre a 80D e a T7i, eu não acho que vale a pena a 80D pelo que ela entrega e o custo que ela tem.
tá? Ela tem um custo muito alto, na minha opinião, pelo que ela entrega. De novo, assim como eu respondi antes, eu esperaria pelo lançamento da 7D Mark III. Ela vai vir um pouco mais cara, mas de repente ela vai vir com 4K, com um bitrate legal, com um S-Log legal. Então, se você está pensando em vídeo e quer uma câmera da Canon, eu esperaria a 7D Mark III. Não vai ser barata, mas finalmente talvez a Canon lance uma câmera para se equivaler às câmeras da Sony em termos de qualidade de imagem e de autofoco e se equivaler às câmeras da Nikon em termos de qualidade de imagem, certo? Vai vir lá por março do ano que vem. Se você está com pressa, a 77D é um pouquinho melhor do que a T7i e está o mesmo preço, a princípio, pelo menos no mercado exterior, né? A realidade brasileira é um pouco diferente, não sei aonde você vai comprar essa câmera, mas lá no exterior ela tem o mesmo preço, praticamente igual. E ela é um pouquinho melhor do que a T7i. Então aí recomendaria 77D nesse caso. Certo? E é isso que eu tinha por hoje. Mandem perguntas para assuntoprincipal@fotostv.com.br, eu respondo sempre para vocês aqui no último bloco do assunto principal. Para assistir o programa completo, entra lá na plataforma da Fotos TV, você vai ver o primeiro e o segundo bloco completo, além de ter acesso, obviamente, a esse terceiro bloco que está também no YouTube. Você pode participar do programa mandando perguntas ali pelo YouTube ou também pelas mídias e redes sociais da Fotos TV, o Facebook, por exemplo, e as demais mídias sociais, certo? A Fotos TV está em praticamente todas, é só nos procurar lá que você vai encontrar, ok? Espero que tenham gostado e esse é o último programa desse ano, então boas festas para todo mundo, boas fotografias e nos vemos em 2018. Até mais, tchau!